Graças e paz, irmãos. Boa noite a todos. Hoje eu vou até sentar, porque hoje, para deixar os cabelos brancos. Amém. Hoje nós vamos entrar aí no capítulo 6 de Apocalipse. E o capítulo 6, ele é considerado por muitos, talvez um dos mais difíceis de serem interpretados do livro de Apocalipse. Nós temos muitas simbologias, muitas analogias que são feitas, e nós precisamos prestar bastante atenção. Eu escrevi bastante aqui para tentar ser o mais claro possível e que todos nós possamos entender aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Obrigado, João. Amém? Então abra aí a sua Bíblia em Apocalipse 6. Nós vamos ler hoje dos versículos 1 ao 8. Apocalipse 6, do 1 ao 8. Hoje nós vamos nos concentrar em apenas uma das partes do capítulo 6, certo? Por isso que nós vamos ler só até o versículo 8. Nós vamos falar sobre os cavaleiros do Apocalipse, ok? O texto começa dizendo assim: Vi quando o cordeiro quebrou o primeiro dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse som de trovão: Venha. Vi então, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quando o cordeiro quebrou o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: Venha. E saiu outro cavalo, que era vermelho, e ao seu cavaleiro foi dado o poder de tirar a paz da terra e fazer com que os homens matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando o cordeiro quebrou o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: Venha. Então olhei, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi o que parecia uma voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: Uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Quando o cordeiro quebrou o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: Venha. Vi então, e eis um cavalo amarelo. O seu cavaleiro se chamava Morte, e o inferno o estava seguindo. E lhes foi dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio dos animais selvagens da terra. Amém? Não deu para entender nada, né? Realmente não dá. A princípio, assim, como eu disse, são muitas simbologias, né? São muitas analogias também que estão aqui. E que o Senhor nos auxilie a entender o que Ele tem a nos dizer. Amém? Então, nós vimos aqui no início do capítulo 6, que começa a ser aberto o livro, do qual nós falamos na semana passada. O livro selado com os 7 selos. Então, nos 4 primeiros selos, nós vamos ter a descrição simbólica de 4 cavalos e seus cavaleiros, que foi o que nós lemos agora, dos versículos 1 ao 8. E isso fica conhecido popularmente aí pelos cavaleiros do Apocalipse.
Como eu disse, muitos dos teólogos e dos estudiosos especialistas no livro consideram essa passagem aqui uma das mais difíceis do Apocalipse. Inclusive, existe uma atenção especial que é dada no primeiro cavalo, no cavalo branco e o seu cavaleiro. As opiniões aqui elas são tão controversas entre si que uns vão dizer que esse cavalo é Cristo, né, e o seu cavaleiro seja Cristo, e outros vão dizer que é o anticristo. Para você ter noção da complexidade e da situação como ela é um pouco complicada, né? Então são teólogos, são estudiosos que defendem uma coisa e que defendem outra, ok? E para nós estudarmos aqui mais, antes, né, de nós estudarmos mais especificamente o que significa os cavaleiros do Apocalipse, nós precisamos falar sobre uma interpretação específica que se chama futurista. O que isso quer dizer? Essa interpretação futurista, ela vai defender que a partir do capítulo 4 do Apocalipse, os textos que estão escritos aqui e os acontecimentos descritos a partir do capítulo 4 se referem ao tempos futuros, ao que ainda vai acontecer. Por isso o nome futurista. Mais especificamente ao período da grande tribulação. E essa interpretação, geralmente, ela é utilizada por quem defende a posição escatológica, que é conhecida como pré-milenismo dispensacionalista clássico. Não se assustem, tá? Começam a surgir alguns termos um pouco mais difíceis de entender, mas a princípio nós não precisamos nos preocupar com isso. O que é o pré-milenismo dispensacionalista clássico? Nós não vamos nos aprofundar nisso, mas é a posição pré-tribulacionista, que nós já falamos, que é aquela posição que defende que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, ok? Portanto, segundo essa interpretação, então, os 4 cavalos do Apocalipse e os 7 selos aqui do livro, eles se referem a eventos futuros, ok? A um período que irá acontecer ainda durante a grande tribulação. Então, o cavalo branco, ele representaria realmente o anticristo, mas nós vamos falar disso aqui logo após isso. O cavalo vermelho, ele representaria as guerras que acontecerão, na verdade, né, de proporções mundiais. O cavalo preto, ele vai representar a fome que haverá, o sistema de controle do anticristo, né, que o anticristo vai implantar sobre a terra, que vai gerar fome para aqueles que não o seguirem. E o cavalo amarelo representaria a grande quantidade de mortes que vão acontecer por conta de todas essas questões envolvendo os 4 cavaleiros do Apocalipse. Essa posição hoje, ela é talvez a mais conhecida dentre as igrejas e talvez a mais defendida também. Só que ela está longe de ser a posição mais tradicional. É uma posição relativamente nova, né? Uma posição que começou a ser ensinada a partir do século XIX apenas. Então, assim, apesar de talvez nós pensamos, poxa, mas século XIX já faz tempo pra caramba, né? Mas se nós pararmos para pensar que foram outros 18 séculos em que essa posição não havia sido ensinada ou mencionada, então quer dizer que ela é nova, ok? E não é a posição mais tradicional a ser defendida. Então agora nós vamos entrar aqui na descrição, então, de cada um dos cavalos e seus cavaleiros, ok? A partir do versículo 2, vai ter a descrição, então, do primeiro cavalo, o cavalo branco, que diz: Vi então, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Como eu disse, esse dos 4 cavalos é o que traz, né, mais divergência entre os teólogos, entre os estudiosos. Então nós vamos ver aqui as 4 principais defesas acerca do que poderia ser esse cavalo e o seu cavaleiro.
A primeira delas, como nós já citamos, vai ser a defesa de que ele representa, o cavalo branco representa o anticristo, ok? Que é uma posição defendida pela corrente teológica adepta ao pré-tribulacionismo, né? Que entende que a igreja será arrebatada antes da tribulação. O principal argumento, então, para essa defesa é o fato de que o Apocalipse e a Bíblia, de modo geral, ela usa alguns contrastes, faz algumas comparações para fazer alguns contrastes. Por exemplo, vai falar sobre a mulher e a prostituta, fala sobre a Nova Jerusalém e a Babilônia, né, coisas contrárias, opostas uma à outra. Então, dessa forma, o anticristo aqui surgiria como o oposto de Cristo, ok? Então, essa defesa ela se baseia muito nisso, que o anticristo ele viria enganando muitos, né, como sendo um personagem contrário, oposto a Cristo, mas enganando muitos, levando muitos a acreditarem em quem ele é e naquilo que ele prega, e levando muitos também para o inferno, né, justamente por crer que ele talvez seria o nosso Salvador. Então, o anticristo ele vem para seduzir as nações e para dominar, de fato, o mundo, né? Todas as pessoas, todos os povos, né? Talvez seja mais fácil nós entendermos assim. Então, ele será aclamado, de certa forma, por aqueles que acreditarão nele, ok? Então, essa seria uma afronta a Cristo. Então, a defesa dessa parte que entende que o cavalo branco aqui representa o anticristo, seria baseado nisso, nessa oposição, nesse contraste que faria do anticristo com Cristo, de fato. Ok? A outra posição vai defender que o cavalo branco, ele representa o poder militar. Então, nessa interpretação, o cavalo e o seu cavaleiro, eles representam as grandes conquistas militares que ocorreram ao longo da história, desde o Império Romano e as que ainda ocorrem nos nossos dias, né? Quando o poder militar sobressai, né? Prevalece e vence guerras, vence disputas. Na época era costume que o imperador ou o rei, ele montasse então em um cavalo branco, né? Ele era coroado, e então ele saía com o seu cavalo para a guerra. Os cavalos que vêm, então, depois do cavalo branco, seriam as consequências dessas lutas, dessas batalhas militares que eram travadas, ok? Uma terceira, vai defender que o cavalo branco, ele representa a pregação do evangelho pelo mundo. Perceba como as posições são bem diferentes, bem distintas uma das outras, né? Nessa interpretação de que é o evangelho que vai ser pregado pelo mundo, o evangelho ele seria realmente pregado de forma vitoriosa por todo o mundo. Ele triunfaria, ele venceria. E ele venceria sobre as terríveis perseguições. Sempre tentaram fazer com que o evangelho parasse de ser pregado. Condenavam-se os cristãos à morte, fechavam-se igrejas, matavam, né, como nós já podemos acompanhar quando nós lemos e estudamos as cartas aqui para as igrejas. Nós vimos toda a perseguição que era causada, mas o evangelho continua sendo pregado. O evangelho continua vencendo e continuará a vencer. Então, essa é mais uma das posições. E a quarta e última posição, mais popular, defendida, é que então o cavalo branco seria Cristo. O cavalo e seu cavaleiro representaria Cristo. Perceba que, diferente dos outros cavalos citados aqui, o vermelho, o preto e o amarelo, o cavalo branco é o único que não traz consigo maldição, né? As punições elas vão ocorrer na sequência, né? Os desastres vão começar a acontecer depois que o cavalo branco sai de cena. Então isso significaria que Cristo, sempre que Cristo aparece, o diabo ele fica ocupado depois em trazer as provações, em fazer com que o povo de Deus caia, pereça.
Outra característica importante para essa interpretação de que seria Cristo é que cada um dos detalhes que são citados aqui, eles remetem sempre a Cristo. Por exemplo, a cor branca, né, ele possui também uma coroa e ele sai para vencer. No livro do Apocalipse, todas essas simbologias aqui, esses símbolos que são citados, tanto a cor branca como a coroa, Jesus como vencedor, sempre essas características são aplicadas a Cristo. Sempre é Cristo que vai estar vestido de branco, ou o seu povo vestido de branco, sendo coroado, sempre vencendo ao final de todas as coisas. Ou seja, nunca essas características, esses símbolos, a cor branca, a coroa e a vitória, elas são utilizadas para fazer referência ao diabo ou aos seus agentes. Então, seria mais uma característica que daria força para essa interpretação. No Apocalipse, por exemplo, nós vamos ver as vestes brancas, a nuvem branca, o trono branco, a pedra branca, os cabelos brancos. Tudo isso está relacionado à perfeição e à santidade de Deus, sempre. Nunca há outra coisa, nunca há uma enganação, por exemplo. O cavaleiro, ele também recebe uma coroa, como nós dissemos. E isso está de acordo ali com o capítulo 14 de Apocalipse, onde Cristo, ele estava usando uma coroa de ouro. E isso também é uma conclusão natural, se nós lembrarmos do que nós vimos no capítulo 5, onde o Cordeiro é coroado. O Cordeiro é glorificado e exaltado, ali adorado pelos seres viventes, pelos 24 anciãos. Em Apocalipse 3, 21, e lá no capítulo 5, verso 5, nós também vemos que a vitória é atribuída ao Cordeiro. Em Apocalipse 19, 11, também vai ter a descrição de um cavaleiro montado em um cavalo branco. E ali fica explícito a revelação de que esse cavaleiro é Cristo, ok? Então, não haveria porquê, aqui no capítulo 6, ser citado um cavalo branco em cima do seu cavaleiro, e no capítulo 19, por exemplo, ser citado Cristo como sendo o cavaleiro do cavalo branco e não ser ele aqui, ok? Então essa é mais uma situação, mais uma característica que dá força para essa interpretação. Somado a isso, ali em Mateus capítulo 10, verso 34, o próprio Jesus diz que ele traria a espada. Ou seja, os conflitos, as perseguições que aconteceriam por amor ao Evangelho. O cavalo vermelho que aparece depois do cavalo branco, quando o cavalo branco sai de cena, ele surge justamente trazendo essa perseguição, né? Essa guerra, de fato. E por último, a expressão aqui, vencendo e para vencer, que é dita aí no versículo 2, no original ela vai trazer a ideia, que é a interpretação de invencibilidade plena. Ou seja, é uma ideia de que Cristo sai para vencer de maneira plena e que nada pode o deter, nada pode impedir que ele vença. E essa ideia, em toda a Escritura, assim como no Apocalipse, sempre é direcionada apenas a Cristo e não ao diabo e os seus agentes. Então é mais uma das posições, mais uma das características aqui que dá força para essa interpretação, ok? Portanto, essa posição de que Jesus é o cavaleiro do cavalo branco é a mais aceita e a mais coerente também aqui com o texto do livro do Apocalipse. E dentro da interpretação mais tradicional também, essa seria a interpretação. Cristo, através do seu evangelho, que vem para vencer, ok? Deu para entender? Mais ou menos? Ok. A gente precisa falar, irmão, sobre as outras posições. Podia falar direto da que é, né? Mas talvez você entenda que não é, que é uma das outras posições. E é um direito seu, né? Como eu disse, desde o princípio, não há um consenso. 100% das pessoas acreditam que o Apocalipse fala sobre isso, isso e isso. Nós nunca vamos encontrar
isso acontecendo. Né? Então, o nosso papel é de mostrar as possibilidades e de tentar interpretar o texto da melhor maneira possível, né? Da maneira mais coerente possível. Então, de acordo com a ideia, o contexto, não só com os versículos de forma separada, de forma isolada, talvez essa interpretação de que seja Jesus quem inicia ali é a mais coerente para nós, tá bom? O segundo cavalo, então, é o cavalo vermelho, no versículo 4. E saiu outro cavalo, que era vermelho, e ao seu cavaleiro foi dado o poder para tirar paz da terra e fazer com que os homens matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Existe uma interpretação aqui que considera que esse cavalo vermelho, ele já vai representar as guerras e os conflitos de forma geral. Só que quando nós analisamos aqui o texto com cuidado, nós vamos ver que esse cavalo vermelho, ele representa uma perseguição religiosa, uma perseguição ao povo de Deus, a perseguição que o povo de Deus sempre sofre e sempre sofrerá, né? Desde o início da história, ao longo da história, nós sempre vemos o povo de Deus sendo perseguido. E isso significa que os crentes em Jesus, então os santos, eles são mortos por causa do nome de Jesus. E isso está de acordo aqui com o sermão escatológico de Jesus, por exemplo, né, que está lá em Mateus 24, em Marcos 13, em Lucas também 21, que vai sempre deixar claro que quem persegue a igreja é o mundo, ok? O texto diz que ao cavaleiro foi dada uma grande espada. No original aqui, essa espada é uma espada diferente da espada que é usada pelo cavaleiro amarelo, que é o quarto cavaleiro que nós ainda vamos ver por último. A espada aqui do cavaleiro vermelho, ela é descrita no original como se fosse um cutelo, certo? É uma faca menor, que é utilizada geralmente para sacrifício, no caso. Na tradução do Antigo Testamento, que é feita para o grego, que se chama Septuaginta, no texto de Gênesis, capítulo 22, quando narra a história do sacrifício que aconteceria de Isaac, a espada usada ali também é esse mesmo cutelo, é uma faca, um punhal talvez, utilizado para sacrifícios. Então é essa a ideia que é usada aqui, de espada. E um outro argumento aqui que é muito favorável para essa interpretação é a abertura do quinto selo. Nós não lemos aqui, né, o quinto, nós somos até o quarto, mas ali João vê que as almas, elas tinham sido mortas por causa da palavra de Deus. E essa é uma referência clara à perseguição à igreja, no caso, certo? Então segue-se uma sequência ali. E a palavra matassem, que aparecem aqui, na frase que os homens matassem uns aos outros, é a mesma palavra que é utilizada originalmente aqui para descrever esse assassinato de almas, que está escrito aqui no próximo selo. E também é a palavra que João costuma utilizar para descrever ali, ou para se referir à execução dos crentes, à morte, né, dos crentes, e também a morte e o sacrifício do próprio Jesus. É a mesma palavra que é usada. E por fim, quando nós consideramos aqui que Jesus, no Apocalipse, ele está falando diretamente aos cristãos que estavam sendo perseguidos de forma dura, né, durante a sua caminhada, como nós já estudamos aqui, essa é uma interpretação que também fará sentido. Nós vimos que em todas as cartas para as 7 igrejas havia um ambiente de perseguição, né? Então, está tudo dentro de um mesmo contexto, de uma mesma realidade. Não teria por que Jesus mudar o sentido daquilo que ele estava mostrando ao seu povo. Então, o cavaleiro do cavalo vermelho não seria uma guerra propriamente dita, e nem mesmo todas as guerras, né, de forma geral, ou a uma pessoa em particular. Em todas as épocas da história da igreja, né, desde que a igreja é igreja, o cavalo vermelho ele sempre esteve presente, trazendo perseguição, trazendo muita batalha contra a igreja. A igreja sempre foi perseguida pelo mundo e por aqueles que são contrários a ela. E assim, como o próprio Cristo diz ali em Mateus capítulo 10, versículo 34,
quando ele vem, quando ele traz a palavra da verdade, a sua espada, como nós vimos o cavaleiro branco, após isso, a paz é retirada da terra. Porque a palavra da verdade se encontra com muitos que não aceitam a palavra da verdade. Isso gera conflito, isso gera guerras, isso gera perseguições à igreja. Ok? O próximo cavalo, então, seria o cavalo preto. Versículos 5 e 6. Diz assim: quando o cordeiro quebrou o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: venha. Então olhei, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi o que parecia uma voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Esse cavalo, ele vai representar a pobreza, a opressão, a exploração e a corrupção também, que acontece por conta da injustiça. O texto diz que uma medida de trigo, que era cerca de 1 quilo, é vendida por 1 denário. O denário aqui era o salário de um dia de trabalho do trabalhador da época. Então, o que isso significa? Tudo aquilo que ele ganhou, que aquele trabalhador ganhou em um dia de trabalho, não seria o suficiente para sustentar a sua casa, a sua família. A cevada depois vai aparecer com um preço um pouco mais baixo, né? São 3 medidas por 1 denário. Só que a cevada aqui, normalmente, ela era o alimento dos animais, ok? Então, teria-se mais facilidade em comprar alimento para os animais do que para as próprias pessoas, no caso. E em contrapartida a esse cenário, é dito também que o azeite e o vinho não foram danificados. Isso aqui significa e representa que o modo de vida dos ricos, o modo de vida luxuoso dos poderosos, sempre estaria garantido. Não teria alteração. Eles continuariam a viver suas vidas com todo luxo e com toda regalia. Aqui, alguns estudiosos, eles sugerem que João utilizou um exemplo de um episódio que aconteceu realmente alguns anos antes do Apocalipse, do livro de Apocalipse ser escrito. Houve uma grande escassez de trigo no Império Romano. E foi sugerido que se fizesse um decreto para que se desapropriasse algumas vinícolas de vinho, algumas refinarias de azeite, com o objetivo de que se encontrasse mais espaço para plantação de trigo, para haver mais trigo, para poder alimentar os mais pobres. Só que, diante dessa proposta, obviamente, os poderosos, os ricos, eles se opuseram a essa ideia, fizeram um protesto, e a ideia acabou não indo para frente, certo? Então, aqui diante deste cenário, dessa memória que os irmãos daquele lugar tinham, logo eles conseguiam captar sobre o que Cristo estava falando. Então, é claro que nós, ainda nos nossos dias, continuamos vendo esse padrão de vida ser cultivado. Nós vemos muita injustiça até nos dias de hoje. Só que nós precisamos dar uma atenção especial aqui para os primeiros destinatários do Apocalipse, para os primeiros irmãos que tiveram acesso a essa palavra. Como nós vimos já nas cartas para as igrejas, normalmente, os crentes verdadeiramente fiéis a Cristo, eles tinham um estilo de vida humilde, um estilo de vida de pessoas mais pobres, né? Por quê? Porque ou eles abriam mão, né, de uma vida luxuosa, porque como nós aprendemos, a vida financeira das cidades ali, da Ásia Menor, ela estava sempre ligada à idolatria do lugar. Então, quando os crentes verdadeiros, fiéis a Cristo, abriam mão de serem idólatras, abriam mão de prestarem culto ao Império Romano, eles posteriormente já eram afastados da vida social, né, já tinham banidos o seu direito de negociar, de comprar, de vender. Então, consequentemente, aqueles que eram fiéis, nós podemos lembrar da igreja de Laodiceia, que era uma igreja rica, mas aqueles que eram fiéis, normalmente,
eram os mais pobres, correto? Então não era muito raro que quando alguém se convertia ao evangelho, ao cristianismo, tinham os seus bens confiscados, os seus negócios eram fechados e eles eram impedidos também de realizar qualquer tipo de transação financeira. Então, esse era o cenário de perseguição dessas pessoas. Para ser financeiramente ativo, era preciso negar as suas convicções, era preciso negar o seu amor a Cristo e aceitar o culto pagão. E ao invés de escolherem ser cidadãos dos céus, eles deveriam escolher serem cidadãos romanos, né? Aderir às regras, às leis do culto ao imperador, por exemplo. E era preciso ter, como nós vamos ver um pouco mais à frente, a marca da besta, para poder comprar e vender. Então nós vemos aqui nitidamente que o mesmo princípio, ele é atravessado no decorrer dos séculos. Ele chega até nos nossos dias, inclusive. Com muita frequência, nós já vimos, ou nós vemos ainda acontecer, alguns verdadeiros cristãos que às vezes perdem o seu trabalho por não admitirem ter uma postura que desagrade a Deus. Talvez não perca o seu trabalho, mas talvez sofra com algum tipo de retaliação, com algum tipo de perseguição. Talvez ele será motivo de chacota no meio de muitos, sofrerá algum tipo de assédio moral, por defender a Cristo, por defender a sua fé, e por não aceitar fazer concessão dos seus princípios. É muito comum isso acontecer, e isso ainda acontece. Enquanto alguns cristãos morrem pela sua fé, outros são forçados a uma vida de pobreza e de dificuldades. Então o cavalo preto aqui, ele vai espalhar essa opressão, essa injustiça, essa dificuldade econômica e uma perseguição social também para aqueles que permaneceram fiéis a Deus, para a vida da igreja. Ok? E por último, o cavalo amarelo, que nós vamos ler ali no versículo 8. Diz assim: Vi então, e eis um cavalo amarelo. O seu cavaleiro se chamava Morte, e o inferno o estava seguindo. E lhes foi dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio dos animais selvagens da terra. Originalmente, essa cor amarela, ela não é bem um amarelo, né? É uma cor mais pálida, uma cor que lembra doença. Sabe quando a gente adoece, a gente fica com uma cor de pele um pouco mais amarelada? É mais ou menos isso, é essa a referência. Então, o cavalo amarelo aqui, ele vai representar, agora sim, uma aprovação universal. Ou seja, não apenas a igreja que está focada aqui, mas todas as pessoas do mundo, o mundo todo. A igreja, ela passa por essas provações, no caso, por simplesmente ainda estar aqui no mundo. No sermão escatológico, como nós já citamos, Jesus ele também vai advertir que haveriam tribulações que atingiriam a todos. Ou seja, existem provações que são submetidas especialmente à igreja para forjar a fé dos cristãos e outras a qual o mundo todo será submetido ou é submetido. Vamos pensar aqui, a pandemia que nós vivemos há pouco tempo, que ainda estamos vivendo, né, em muitas partes do mundo, é uma situação que atingiu a todos. As igrejas foram atingidas, né, tiveram o seu direito de culto talvez um pouco negociado aí, mas o mundo todo foi atingido, né, os comércios foram atingidos. Então é algo só para exemplificar a diferença, né, não era uma perseguição religiosa especificamente, é algo que atinge a todos, todos sofrerão com essas coisas. O texto diz que o nome do cavaleiro é Morte. Isso significa a morte mesmo num sentido geral, né, em suas mais diversas causas aí. E também é dito que o inferno, ou em algumas traduções vai dizer o Hades, né, o seguia. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a morte, ela vem literalmente para tirar do mundo aqueles que por ela forem alcançados, enquanto o inferno recolhe esses mortos. O inferno aqui, ele vai simbolizar o estado
de existência do homem fora do corpo. Né? O corpo desce à sepultura, mas a sua alma continua viva. Né? E aqueles que não foram alcançados por Cristo, o inferno recolherá. Ok? O texto ainda vai dizer também que a eles é dada a autorização para matar a espada, pela fome, com mortandade e pelos animais selvagens. A espada utilizada aqui, agora sim é uma espada diferente daquela segunda, do segundo cavaleiro, né, que nós vimos que era como se fosse um punhal, um cutelo, né, para sacrifício. Essa espada aqui, originalmente, ela se refere já a uma arma de guerra mesmo, para batalhas, no uso de batalhas. Então aqui, trata-se de guerras mesmo, nação contra nação, povo contra povo, conflitos civis mesmo, militares, né, onde todo e qualquer tipo de violência pode causar morte às pessoas. Algo possível também, né, descrito aqui pelo texto, é que haja morte por conta da fome. E a gente pode entender essa fome como uma fome que assola a todas as pessoas também. Por exemplo, problemas sociais, né, que causam a miséria do povo, miséria pelo mundo, né, a escassez de alimento, a fome, a própria fome causada por essas guerras, por esses conflitos aqui, por essa disputa por poder. Isso vai causar fome, inevitavelmente. Então, também pessoas morrerão por causa da fome. E a chuva veio. As pessoas também morrerão aqui devido à mortandade. O que significa mortandade? Pragas, doenças contagiosas, epidemias e pandemias. Também as pessoas morrerão devido a essas coisas. E por fim, também é dito que as pessoas morrerão pelos animais selvagens da terra. E aqui nós podemos entender realmente como ataques de animais selvagens. Então nós vemos que são mortes muito trágicas, né, e inevitáveis, coisas que irão acontecer. Então, juntas, essas 4 descrições aqui, a espada, a fome, a mortandade e a morte pelos animais selvagens da terra, elas representam todas as desgraças possíveis que atingem o mundo e que causam as mortes das mais variadas formas, nesse período aqui em que o 4º cavalo e o seu cavaleiro são soltos, ok? Então não é especificamente essas coisas aqui só, né? Elas representam todo e qualquer tipo de catástrofe, de desastre que possa acontecer e trazer morte às pessoas, ok? Então essa é a descrição dos 4 cavaleiros que nós temos aqui, cada uma delas representando uma situação diferente. E como que nós concluímos, então, essa questão sobre os cavaleiros do Apocalipse? É importante nós ressaltarmos que a descrição dos 4 cavalos aqui, ela é feita de uma perspectiva dos efeitos causados no reino de Deus. Ou seja, por aquilo que elas causam à humanidade, tanto no seu sentido espiritual, como no sentido psicológico, físico, ou em qualquer outro sentido possível. Porque nós estamos aqui tratando do final de todas as coisas. Então são situações que irão acontecer e que atingirão todas as camadas da sociedade sem distinção, ok? Que virão diretamente de Deus. Então assim, após, né, a vinda desse 4º cavalo aqui, do 4º cavaleiro, fica um pouco mais clara a interpretação dos outros, então. Nós podemos dizer que o 2º e o 3º cavalo, eles simbolizam a perseguição do mundo contra a igreja, em suas mais variadas formas, né? Seja por perseguições literais, ou seja por uma perseguição social, afastando o povo de Deus da convivência, né, social mesmo. E enquanto esse último cavaleiro representa as desgraças comuns que atingem toda a humanidade. Então, resumindo, nós podemos entender que após a passagem aqui do 1º cavaleiro,
que leva consigo a palavra da verdade, né, por ser Cristo, como nós entendemos, o mundo então ele passa a perseguir os eleitos de Deus de todas as maneiras possíveis. Alguns pela espada, outros pela fome, outros pela injustiça, outros por doenças e das mais variadas formas. Só que a certeza que fica, irmãos, diante desse cenário, de certa forma, aterrorizante, porque realmente é algo que pode nos trazer medo, de certa forma. Se você for pré-tribulacionista, talvez você já deve estar pensando, não, mas aí eu acho que a igreja vai ter sido arrebatada, né? A gente não vai passar por isso daí. Não sei. Eu tenho as minhas dúvidas. Eu não consigo olhar para o texto bíblico e entender que a igreja não vai passar por absolutamente nada da tribulação. Uma parte eu tenho para mim que ela vai pegar, de qualquer forma. Né? Porque o texto é claro, o texto mostra a igreja sendo perseguida. E nós ainda não começamos a ser perseguidos desta maneira. Né? Nós ainda temos muita liberdade para pregar o Evangelho, para viver o Evangelho. Liberdade até que nós, em muitos casos, nós abrimos mão dela. Né, por simplesmente fazer concessões, por simplesmente não ser fiel verdadeiramente à palavra. É tão fácil para nós sermos, fácil, me entenda, né? Fácil no sentido de que não somos perseguidos dessa maneira ainda. Não que seja fácil ser cristão, porque não é. Porque a nossa luta maior está dentro de nós e nós travamos ela desde o primeiro dia em que nós reconhecemos Cristo como nosso Senhor e Salvador. Então não é fácil ser cristão, mas nós temos um cenário favorável para que nós sejamos cristãos. E talvez essa facilidade que nós temos à nossa disposição, que talvez nos deixe um pouco acomodados, né? E nós vamos vivendo a vida cristã, né, de maneira tranquila, suave. Nós não nos cobramos, nós lemos a Bíblia quando dá, nós oramos quando dá. Então, talvez não, com certeza nós ainda não começamos a ser perseguidos a este modo, desta maneira. Então eu acho que nós ainda pegaremos uma parte dessa perseguição. Como vai ser, eu não sei. Pode ser rápido, pode não ser, não sei. Pode ser que seja 3 anos e meio e no meio nós seremos arrebatados. Pode ser, como uma das interpretações, entre o 6º e o 7º selo, né, no finalzinho da grande tribulação, Cristo vem, arrebata essa igreja e depois volta com ela. Eu creio que a igreja será arrebatada antes da tribulação terminar. Porque a Bíblia é clara em dizer também que o povo de Deus volta para julgar, né, a terra junto com Cristo. Então, para ele voltar, ele precisa ir primeiro, né? Então, mas quando, eu ainda tenho as minhas ressalvas, as minhas dúvidas. Talvez na próxima aula, que nós vamos falar sobre os selos especificamente, a gente possa ter um pouco mais clara essa ideia, essa posição. Só que o que fica claro até aqui, irmãos, que fica muito explícito para nós, é que absolutamente nada disso que nós vimos, que talvez nos amedronte de certa forma, foge ao controle de Deus. Ao contrário, o fato do cavaleiro do cavalo branco sair primeiro, à frente de todo esse caos, à frente de todas essas dificuldades, de todas essas perseguições, o fato dele ir para liderar, para comandar as coisas que irão acontecer. E também, o simples fato de nós termos a possibilidade de lermos essas coisas, de essas coisas estarem aqui diante de nós, né, descritas na palavra do Senhor, nos mostrando, sendo reveladas a nós, antes de toda a humanidade, antes de todos aqueles que não creram ainda em Cristo, nos faz crer que Cristo está no controle de tudo. Se Ele não estivesse no controle de todas as situações, nós não teríamos à nossa disposição, né, a descrição de como tudo acontecerá. É justamente porque Ele controla, porque Ele comanda, porque Ele é soberano sobre tudo e sobre todos,
do início ao fim, é que nós temos aqui à nossa disposição, né? Por mais difícil que seja de entender, nós temos aqui a descrição de como tudo ocorrerá. Cristo nos deu. Foi Cristo quem disse essas palavras, foi Cristo, o Espírito Santo de Deus, que se manifesta a João, trazendo uma visão a ele, mostrando detalhe por detalhe de como as coisas seriam. Isso nos traz segurança. Isso nos mostra, de fato, que Deus está no controle de todas as coisas. O fato que nós precisamos parar para analisar e pensar é: nós estamos ou não estamos preparados para viver essas coisas que estão aqui à nossa disposição? É o que eu disse desde quando nós começamos a estudar lá as cartas para a igreja do Apocalipse. O livro de Apocalipse, talvez nós vamos passar aqui todos esses estudos até o último capítulo e vamos sair daqui sem continuar entendendo muita coisa. Talvez. E eu não vou julgar ninguém por isso, porque realmente é muito difícil. Só que nós precisamos entrar para esse desafio de estudar o livro de Apocalipse, tendo em mente que a principal mensagem dele é: estejam preparados. Para o que der e vier, estejam preparados. E a descrição para as cartas, né, as cartas que foram escritas ali para as igrejas, é algo muito bom para nós, porque talvez seja de fato a preparação que nós precisamos. Toda a preparação que a igreja precisa ter para receber Cristo está ali, nessas 7 cartas. Todas as exortações que nós precisamos ouvir estão ali. Todos os conselhos que nós precisamos ouvir estão ali. Né? Todos os elogios que talvez nós sejamos dignos de receber estão ali. Então, essa é a nossa preparação. Quando nós estudamos ali o início, serve justamente para isso, para nos preparar. Para que quando nós nos depararmos com o capítulo 4 em diante, nós temos em nossa consciência: será que eu estou preparado para tudo isso aqui? Eu não sei se eu vou passar, mas se eu passar, eu tenho certeza que eu não vou passar? Eu não tenho. Por mais que você tenha, assim, você fala assim: não, eu acho que a igreja não vai passar. Dificilmente você vai cravar 100% que a igreja não vai passar. Sempre vai ficar ali, mas e se? Né? E se passar? E eu vou te falar uma coisa, irmãos, é melhor essa dúvida. É muito melhor. Porque isso faz com que o temor continue vivo nos nossos corações. Faz com que nós não demos mais margem para as concessões que nós temos costume de fazer. Se nós sempre tivermos essa dúvida no nosso coração, esse temor, e um pouquinho de medo também de passar por esses momentos, isso vai nos impulsionar a estar preparado, a buscar estar preparado. Eu não quero pagar para ver. Eu acho que ninguém quer pagar para ver. Né? O nosso objetivo é estar preparado. Se estou morno, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso voltar, né, a seguir a Cristo da verdadeira forma. Se o primeiro amor se perdeu, eu preciso voltar a amar a Cristo antes de qualquer coisa, para poder servir a minha igreja, servir os meus irmãos da melhor maneira possível. Enfim, esteja preparado. E voltou. Então, todos esses 4 cavalos e os seus cavaleiros que nós estudamos aqui, todas essas situações que acontecerão, todas as perseguições, tudo, absolutamente tudo
de mais tenebroso que possa acontecer, nada mais, nada menos é do que instrumentos na mão do Senhor, para fazer com que os seus propósitos se cumpram. Os planos e os propósitos de Deus, irmãos, para as nossas vidas como igreja e para a humanidade de forma geral, irão se cumprir. E não há concessão para isso. Irão se cumprir. Doa a quem doer. Por mais difícil que seja, para muitos, e que será para muitos, esses planos, eles irão se cumprir. Por quê? Porque é Ele quem abre os selos. O cristão hipócrita, aquele que viveu a sua vida vivendo um evangelho falso, de mentira, pela metade, fatalmente, ele não resistirá. Ele, no meio dessa situação, ele vai negar a sua fé. Simplesmente porque a sua vida com Cristo foi uma vida fingida no decorrer de toda a sua vida. Mas o cristão verdadeiro, aquele que de fato teme a Cristo, verdadeiramente, aquele que se entregou de corpo e alma, com tudo que tem, a Cristo, esse jamais negará a fé que o salvou. E a este será dado o poder e o privilégio de sofrer pelo nome de Cristo. Para o cristão verdadeiro, irmãos, todas essas dificuldades, todas essas perseguições, só servem para aproximá-lo ainda mais de Deus e fazer com que ele se sinta completamente dependente dele. Nós perdemos o senso de dependência de Deus quando tudo está bem. É natural. Às vezes, da boca para fora, nós dizemos que não, foi pela graça de Deus, graças a Deus. Se não fosse por Deus, não teria acontecido. Se não fosse por Deus, eu não estaria tão bem quanto eu estou. Mas o nosso coração não está verdadeiramente grato, de fato, a Deus. Tanto que, dificilmente, nós vemos alguém se converter a Cristo quando está tudo bem. Se eu perguntar aqui, eu tenho certeza que 99% de nós que estamos aqui vai dizer que foi para Cristo, verdadeiramente, em um momento de dor, em um momento de dificuldade, em um momento em que olhava à sua volta e via que nada mais poderia dar certo. Não tenho mais o que fazer, meu Deus, o que eu vou fazer? Deus, me ajuda. Normalmente é nesse momento. É a dor, é a angústia, é a aflição que faz com que nós nos lembremos que somos totalmente dependentes de Deus. Do contrário, nós seríamos soberbas, nós seríamos orgulhosos demais da nossa fé. Nós pensaríamos que tudo que conquistamos, tudo que conseguimos, foi porque nós tivemos fé demais, força demais para alcançar. Então, as dificuldades, e não estou falando apenas aqui, irmãos, das dificuldades que estão por vir, não. As de hoje. Olhe para a sua vida, para um apocalipse diário, onde você sempre passa por momentos difíceis, tribulações, perseguições das mais diversas, doenças das mais diversas, e faça disso um combustível para te levar ainda mais perto de Deus. E não saia de lá, permaneça lá, porque quando as situações voltarem a acontecer, você estará no lugar certo. Ai de nós, irmãos, se quando a tribulação chegar, nós tivermos sido levados para longe de Deus, porque escolhemos o nosso caminho e não o dele. Talvez nós não tenhamos chance de reencontrá-lo. Talvez nós não tenhamos tempo de reencontrar o caminho que nos leve a Cristo. Se está tudo bem, vá para Cristo verdadeiramente. Se está tudo mal,
corra desesperadamente para Cristo e permaneça lá. Porque Ele venceu o mundo. E Ele venceu para nos dar vida. E vida em abundância. Talvez a vida em abundância que você espera viver aqui, talvez você não terá. Mas a vida em abundância no céu, essa já está garantida para o povo dele. E ela é infinitamente maior do que qualquer outra coisa que nós possamos desfrutar aqui. Pense nisso, irmãos. Se apegue a Cristo, porque os dias são maus. Às vezes nós não conseguimos enxergar, mas os dias são maus. Os dias são árduos. Os dias estão passando cada vez mais rápido. Mais um ano está acabando. Parece que ontem começou o ano e eu pensei assim, esse ano tem Copa, né? Nossa, mas vai demorar só em novembro. Já está quase no meio da Copa, a Copa está quase acabando já, o ano já está quase acabando. Os dias estão passando cada vez mais depressa. Isso significa que nós estamos cada vez tendo menos tempo para Deus. Porque nós ocupamos o nosso tempo com tudo à nossa volta. E dificilmente estamos entregando o nosso tempo para Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por esse dia que o Senhor nos deu, com vida, saúde. Obrigado pelo seu amor, Pai, pela sua misericórdia, que se renova a cada manhã sobre as nossas vidas, Pai. Obrigado pela tua palavra, que ela é como uma espada, Deus, de dois gumes, que penetra no nosso íntimo e deixa as suas marcas. Nós queremos ter essas cicatrizes em nós. As cicatrizes que nos façam lembrar, Deus, ao olhar para elas, que o Senhor passou por aqui. Nós queremos isso. Nos marque, ó Deus, com as suas marcas, com as marcas da tua palavra, de modo que nós nunca venhamos nos esquecer delas. Por mais difícil que em alguns momentos seja, por mais confuso que possa ser, nós clamamos, Pai, que o teu Espírito Santo faça com que a tua palavra possa germinar em nós. Que ela possa se estabelecer em nós de maneira tão forte, Pai, que nós não saibamos mais viver as nossas vidas, senão baseado pela tua palavra. Abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, abra a nossa mente, quebre o nosso duro coração, Pai, para que nós possamos ser humildes o suficiente para absorver a sua palavra e ser transformado por ela. Nada do que existe em nós é tão bom quanto a tua palavra. Nada do que nós somos, nada do que conquistamos, nada do que almejamos para as nossas vidas pode ser maior do que aquilo que o Senhor tem para nós através da sua palavra. Nós queremos ser cheios por ela, porque dessa maneira nós estaremos sendo cheios do Senhor. Nós não vivemos baseados em um livro qualquer. Nós vivemos baseados na palavra de Deus, na sua palavra, Pai. E nós queremos que ela faça parte de quem nós somos. Não apenas em conhecimento, não apenas que encha o nosso intelecto, mas que encha os nossos corações, a nossa alma, que alimente o nosso espírito, Pai. De modo que tudo à nossa volta se torne pequeno demais perante a tua palavra. Que nós possamos ter sede e fome da tua palavra. Porque se não for assim, Pai, nós nos perderemos. Se não for assim, nós nos desviaremos do caminho que nos leva ao Senhor. E nós clamamos com todas as nossas forças que não é isso que nós queremos para as nossas vidas. Não é isso que nós queremos para as nossas famílias. Não é isso que nós queremos, Pai, para o teu povo, para a tua igreja, para aqueles que o Senhor escolheu. Nós sabemos, Pai, que
Nada foge ao controle das suas mãos. Mas que nós não sejamos tão desobedientes ao ponto, Pai, de sofrer as piores consequências até podermos nos encontrar com o Senhor. Que nós possamos em humildade nos prostrar aos seus pés, reconhecendo que sem Ti nós não somos nada. Reconhecendo, Pai, que independente de tudo aquilo que nós acumulamos, sem Ti, nada podemos fazer. Sem o Senhor, nós sequer podemos levantar de nossas camas pela manhã. Te agradecemos novamente, Pai, pela Tua palavra. Que ela se torne um guia diário para as nossas vidas. Que nós possamos nos basear nela e somente nela. Que nós possamos, Pai, ter a sensibilidade de discernir aquilo que vem de Ti e aquilo que não vem. Nós não queremos aquilo que vem de homens. Eu não quero, Deus, para mim, aquilo que vem de mim. Eu não quero para o Teu povo, para os Teus filhos que aqui estão, aquilo que vem de mim. Nós queremos ser alimentados pelo Senhor. E nós queremos compartilhar desse alimento juntos, como parte do Teu povo. Te agradeço, Pai, pela vida dos meus irmãos que aqui estão. Os abençoe, abençoe suas casas, suas famílias, seus trabalhos. Abençoe, Pai, os seus planos e projetos. Dos meus irmãos que nos assistem também pelas redes sociais. Sonde, ó Deus, cada uma dessas vidas, sonde cada um desses corações. E que todos os dias, Pai, tudo aquilo que temos em nós a fazer, esteja cada vez mais próximo daquilo que de fato o Senhor quer que nós façamos. Nós queremos viver para Ti, para dar honra e glória ao Senhor, em toda e qualquer circunstância. Se alguns dos meus irmãos, dos seus familiares, estiverem passando por momentos difíceis, por tribulações, enfermidades, o Senhor conhece, o Senhor sabe. E nós colocamos, ó Deus, como um pedido diante do Senhor, clamando pela Sua misericórdia, pela Sua bondade, ó Deus, e pela Sua graça que se manifesta a todos nós. E pedimos, Pai, para que o Seu nome seja glorificado, que o Senhor derrame a essas vidas aquilo que elas precisam. Derrame do Teu bálsamo, derrame da cura, derrame da bênção, se for física, se for material, emocional, espiritual. Haja, Pai, através do Seu Espírito Santo, primordialmente fazendo com que essas pessoas, ao serem abençoadas pelo Senhor, reconheçam que tudo vem de Ti. Por tudo isso, Pai, nós Te louvamos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.